Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Hoje recebemos aqui em nosso programa o professor Davis Alves. Professor, muito bem-vindo ao programa Seu Direito em Pauta. É uma honra para nós recebê-lo. A gente está muito feliz, sabemos da sua agenda concorrida, muito difícil, e separou um tempinho para nos visitar, estar aqui conosco e aqui em Curitiba. Seja bem-vindo, professor. Anderson, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com todos vocês e ainda mais falando sobre um tema muito importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados e, na verdade, parabéns até por você estar trazendo um tema bem pertinente como esse para toda a população que é de interesse nacional, porque todos nós temos os dados pessoais, todos nós diariamente fornecemos os dados pessoais, então nada melhor do que a população estar informada a respeito desse que é um dos temas mais falados no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados. Verdade, professor Davis. Pessoal, eu vou falar um pouco aqui, um breve currículo do professor Davis, doutor em administração de TI, PhD na Florida Church Christian University, nos Estados Unidos, mestre em administração com foco em TI verde, tá? Extensão em gestão de TI pela FGV São Paulo, pós-graduado em gerenciamento de projetos, graduado em redes de computadores, internet, ou seja, se formos falar do currículo do professor Davis aqui, seriam vários programas. Mas, professor, muito obrigado. E a gente vai estar falando da LGPD. Olha só, segurança da informação e cyberataques. Será que isso é distante do que a gente está vendo hoje, professor Davis? Não, imagina, até porque agora que acabamos de sair de uma pandemia, esses 2 últimos anos, nós tivemos, quando começou a pandemia, no ano de 2020, tivemos um aumento de cerca de 700% comparado com 2019, o número de cyberataques. E 2021, esse número aumentou mais ainda. Os ataques cibernéticos foram cerca de 900% a mais comparado com 2021. Então, muitas pessoas, a população em geral que se cadastrou, a população que entrou mais nos sites, uma vez estando em home office, estando em casa, muitos descuidaram ou não observaram quais sites estavam se cadastrando. Muita gente, inclusive, teve o cartão de crédito clonado, roubado, e diversas fraudes aconteceram no mundo cibernético. Só que o que mais espanta, Anderson, é que essas fraudes, essa coleta de dados indevido, ainda não chegou à população. Muitos ainda, nos dias de hoje, não sabem que tiveram seus dados vazados. Existe um time, mais ou menos, cerca de 6 meses a 12 meses, que é o tempo médio em que uma empresa, uma pessoa fica sabendo que aconteceu aquele vazamento de dados. E aí, então, por causa disso, é muito importante nós termos a Lei Geral de Proteção de Dados e ainda mais para evitar esses ataques cibernéticos. E até falando uma informação super relevante, em épocas de guerras, aumentam mais ainda o número de cyberataques. E infelizmente estamos tendo essas crises, essas guerras lá na Ucrânia e a Rússia, que também acabou elevando o número de vazamento de dados. Então, é muito pertinente, a população precisa saber sim como proteger os seus dados para evitar os cyberataques. Vejam só, que informação importante. E falando em questão de proteção de dados, professor Davis, recentemente nós tivemos aí inserido na nossa Constituição, na Carta Magna, a cláusula pétrea de proteção de dados. O que isso significa para nós, cidadãos, para as pessoas em comum, professor? Claro. Bom, primeiro, a LGPD, lei assinada, na verdade, em 2018, que entrou em vigor agora há pouco tempo atrás agora, 2020, 2021, tivemos 2 anos de vacatium legis agora na LGPD, e a LGPD ela já era uma lei forte, é uma lei federal. O que significa uma lei federal? Que significa, óbvio, para toda a população, para toda a federação, para toda a União. Só que precisava que a LGPD tivesse um nível a mais, porque nós corríamos o risco, Anderson, de nós termos
leis estaduais de proteção de dados, termos também autoridades estaduais de proteção de dados. E poderia correr um risco de interpretações diferentes, de sanções talvez diferentes, ou até de análises diferentes a respeito da LGPD. Agora nós tivemos a PEC 17, Proposta de Emenda Constitucional 17, que colocou justamente a proteção de dados como um direito fundamental de toda a população brasileira. Então, agora a lei ela está muito mais forte e ela compete apenas à União. Somente a Federação, somente a União pode legislar a respeito e para tentarmos realmente manter o mesmo nível de entendimento a nível nacional sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, se antes as pessoas tinham dúvidas se a lei era importante, se era importante seguir a LGPD ou não, agora a LGPD está mais forte e é mais importante ainda que todas as empresas se preocupem e se adequem também com a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha, pessoal, que informação importantíssima, tá? E a gente falando de proteção de dados, professor Davis, a gente pode perceber também que essa lei, né, ela vem proteger o quê? Para o cidadão. Quais são os objetivos dessa lei para a vida do cidadão, né? Porque a gente fala proteção de dados, mas de fato, proteger o quê do cidadão? Claro, claro. Bom, primeiro, como o próprio nome diz, Lei Geral de Proteção de Dados. Só que, na verdade, o nome completo é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Só que a sigla ainda continua LGPD. Uhum. Então, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela foca justamente em proteger os nossos dados, o meu dado, o seu dado. E o que é um dado pessoal? Tudo que pode identificar você, como, por exemplo, nome, RG, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento e até também dados sensíveis, a sua religião, orientação sexual, partido político, etc. Tudo que pode identificar você. Então, se antes as empresas poderiam realizar uma coleta indiscriminada, de repente para você comprar alguma coisa, você tinha que preencher uma ficha de cadastro com muitas informações. Para você entrar num prédio, seja ele residencial ou seja ele comercial, para você talvez entrar num prédio, você tinha que talvez até colocar o número do seu passaporte. Só que agora nós devemos questionar, será que os dados que eu estou fornecendo sobre mim, será que eles são realmente necessários para aquele propósito? Será que eu não estou passando dados demais? Será que aquela empresa não está coletando demais ao meu respeito? E você também, empresário, é importante você verificar. Eu até costumo dizer, Anderson, que nós podemos resumir a LGPD numa palavra: minimização. A partir de agora, as empresas devem ver toda a ficha de coleta de dados, seja ela presencial, em papel, e também seja ela também de modo digital, um formulário que as pessoas preencham para trabalhar na sua empresa, as pessoas preencham também para consumir um serviço, um produto, um cadastro na sua empresa. Empresários, verificam se realmente é necessário coletar todos aqueles dados que vocês estão pedindo. Quanto menos coletar das pessoas, melhor, porque sempre existe a hipótese, sempre existe o risco de alguém entrar e vazar dados, invadir. Todos nós que estamos conectados na internet, ô Anderson, estamos sujeitos a isso. Não quer dizer que é uma falta de segurança, tudo. Óbvio que as empresas devem também investir em segurança. Porém, existe sim um risco, nada é 100% seguro. É bom até nós deixarmos isso claro aqui no programa, faço questão, gente, não existe segurança 100% em segurança da informação no mundo cibernético. Nunca ninguém pode falar, estou 100% seguro. Então sempre temos que avaliar a hipótese, caso alguém invada os meus computadores, caso alguém invada a minha rede, o que eu faria? E nesse caso, torcemos que não, claro, mas se isso acontecer, quanto menos dados pessoais vocês tiverem do indivíduo, do titular, é menos prejudicial para o titular e para a sua empresa. Por quê? O que alguém consegue fazer se tiver um dado pessoal dos indivíduos, dos clientes? Imagina só, as pessoas podem fazer cadastro no nome, no caso atacantes, hackers podem fazer cadastro no nome dos seus clientes, dos seus funcionários, podem também realizar compras no nome deles, podem prejudicar talvez até histórico, número também, quantidade números da Receita Federal também, do Imposto de Renda. Acessar o site do governo, né? Porque acesso a sites CPF, do governo. data de nascimento, né? Então são N fatores, são N prejuízos que os titulares, e quando eu falo titular, são clientes, funcionários, todas as pessoas. São N prejuízos que as pessoas
podem ter se tiverem seus dados vazados. Imagina, né, Anderson, de uma hora para outra, chega uma fatura na sua casa com uma conta altíssima de algo que você não reconhece, que você não comprou. Verdade. E olha, professor Davis, você falou uma coisa muito interessante. Pessoal, você que nos assiste aí, e tenho certeza que nós temos muitos empresários que estão nos assistindo, tá? Talvez o empresário que esteja nos assistindo, o professor Davis, deve estar se perguntando: essa lei ela veio só proteger o cidadão, o titular, mas e a empresa, no caso? A lei ela resguarda alguma coisa para a empresa, tipo segredo comercial, industrial, ou é só pró o titular? Como é que funciona isso? Para até sabemos que o empresário ele tem que se adequar à lei, tem que tomar as medidas de segurança, de prevenção. Explica para a gente como que o empresário também deve se ver nesse momento, professor Davis. Claro, claro. Primeiro que o empresário tem a responsabilidade social. Quando falamos de governança corporativa, um dos pontos que as empresas devem se atentar é a responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade do coletivo como um todo. Então, o próprio empresário, ele tem o benefício com a Lei Geral de Proteção de Dados de garantir a privacidade dos clientes dele, dos funcionários deles também. Imagina que se eu for entrar numa empresa, eu gostaria sim de saber que eu posso confiar. A LGPD nada mais é, ô Anderson, do que uma relação de confiança. Do mesmo jeito que o empresário se preocupa em fornecer um bom produto, em fornecer um bom serviço, acredito que nenhum empresário gostaria de que o seu produto, que o seu serviço fosse mal falado no mercado. Do mesmo jeito que o empresário também se preocuparia de saber, de ter a confiança dos seus clientes, que todos os clientes que compram dele, que consomem com ele, não vão ser falados, não vão ter só seus dados divulgados para todo o país, desde que a pessoa não autorize, né? Vale até falarmos isso também. Então, o que o empresariado, o setor empresarial, os empresários, as empresas ganham com a Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, diminuição de riscos. Diminuição também da probabilidade de pagar multas. Não podemos esquecer que na LGPD temos o artigo 42. O artigo 42, ele prevê que caso se a empresa tiver um vazamento de dados, e esse vazamento de dados prejudicar o titular, prejudicar os clientes, prejudicar os funcionários, de repente a empresa coletou os dados, invadiram e alguém começou a coletar, alguém começou a ligar, entrar em contato com esses clientes. O problema é o quê? Se esse titular ele for atacado, ele tiver prejuízo, a empresa terá que pagar a indenização ao titular. Fora também será um valor de uma multa a menos também, ou de alguma sanção, porque na LGPD também prevê que se uma empresa tiver os dados vazados, ou acontecer um vazamento de dados, a empresa pode sofrer uma sanção pela própria ANPD. E além do mais, né, professor Davis, pode ocorrer o risco de ter ainda o tratamento de dados daquela empresa suspenso, que isso vai fazer com que vai haver uma derrocada ali da empresa, né? Pessoal, a gente vai agora para um rápido intervalo, não saia daí, já já a gente volta porque o assunto está só começando e temos muito mais, tá? Guardamos você até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio, né, professor Davis Alves, e que no primeiro bloco já começamos a esquentar os motores aí. Você empresário, você titular, você pessoa, você cidadão bem informado, seu direito preservado. Olha quanta notícia importante para nós desmistificarmos, né, professor Davis? Muita gente imagina que a LGPD é um bicho de 7 cabeças, aquela coisa toda. Eu queria te perguntar, professor Davis, que para quem nos assiste aí agora, quando a gente fala de segurança da informação, né, e você colocou muito bem no início a questão de vazamentos de dados, né, que a empresa deve se cuidar, ter prevenção, usar segurança. Me fala um pouquinho mais sobre quais, assim, nortes o empresário ele deve ter, no caso dos princípios da lei ali, para ele poder se adequar, começar a entender a parte da adequação, que isso é necessário para a empresa, porque muitos às vezes pensam assim, vou deixar isso mais para frente, não vou fazer isso agora. O que poderia a lei dizer para nós assim, olha, você tem esse norte aqui para você tomar esses cuidados. Você falou da minimização, né? O que ele poderia ver mais sobre essa questão em relação ao cidadão, os dados do cidadão? Bom, primeiro, a lei, como eu disse, já entrou em vigor desde 2020. Perfeito. Para começar, a lei, até um princípio que nós temos, né, o erga omnes, que a lei ela já é aplicável a todos, independente se o empresário sabe ou não da LGPD. É até o tamanho, né, da empresa. Sim, e até o tamanho da empresa.
Então, a partir de agora, se uma empresa não estiver seguindo a LGPD, já é passível de sanção. E quando eu falo sanção, essa empresa pode receber uma multa, pode receber uma advertência, pode receber a própria proibição de trabalhar com aqueles dados pessoais, etc. Então, a partir de agora, todas as empresas já devem seguir a LGPD. A LGPD ela possui 65 artigos, é uma lei bem densa. E por falar a verdade, para quem não sabe, a LGPD é uma das leis que mais impactou todo o país. Nós tivemos uma última lei que, praticamente dessa magnitude, Anderson, foi há 30 anos atrás, que mexeu com todos os CNPJs, que foi o Código de Defesa do Consumidor. Depois do Código de Defesa do Consumidor, foram poucas leis que mexeram com todos os CNPJs. Temos agora a LGPD, que aplica a todas as empresas no país. Verdade. Começamos por aí. Então, o que todo empresariado ele pode se atentar? Ao invés de se preocupar com todos os 65 artigos, um dos principais artigos é o artigo 6. O artigo 6º da LGPD traz os princípios de tratamento de dados. E o que são princípios de tratamento de dados? É como se fosse o nosso Pai Nosso, é como se fosse o nosso norte que nós devemos seguir. Como, por exemplo, a partir de agora, todas as empresas devem seguir. São 10 pontos, são 10 incisos. Primeiro, as empresas devem saber a finalidade da coleta daqueles dados. Então, empresário, pensa comigo agora. Quais são os formulários, quais fichas você traz para a sua empresa? Na hora que o seu funcionário vai trabalhar com você, o seu funcionário não preenche uma ficha de coleta, de cadastro de funcionário? Antes, na verdade disso, você não coleta o currículo dos funcionários? Pensa comigo, será que precisa, se a pessoa ainda está no momento de contratação, será que você realmente precisa saber todos os dados do funcionário, sendo que talvez você nem contratou ou nem vai contratar ele? Não sei. Então, em primeiro lugar, nós temos que verificar a finalidade do tratamento dos dados pessoais. Se eu estou coletando os dados, o que eu quero fazer com aqueles dados? Se eu quero coletar para poder realizar uma venda do meu produto, eu não posso ter desvio de finalidade. Você não pode coletar para realizar a venda de um produto e você compartilhar com outras empresas aqueles dados, ou você enviar, vender outros produtos, no caso, oferecer ofertas de marketing para ele cadastrar no seu e-mail marketing. Não pode, porque o funcionário te deu os dados para realizar apenas a compra daquele produto. Caso você queira comprar, caso você queira enviar as ofertas para o seu cliente, você tem que explicar para ele, olha, estou coletando seus dados para poder realizar essa compra, realizar essa venda para você. Você também me autoriza, cliente, te enviar ofertas? Temos que perguntar, não podemos ter vício de finalidade ou dúvidas de desvio, na verdade, de finalidade, que nós chamamos também, temos vícios de consentimento. Então, em primeiro lugar, finalidade. Segundo, necessidade, coletar o mínimo necessário. Chamo destaque para a segurança da informação. A partir de agora é necessário todas as empresas investirem em segurança da informação e protegerem esses dados. Se você coleta os dados em papel, coloca esse formulário numa gaveta, tranca com chave, verifica quem são as pessoas que acessam lá. Se os dados estiverem em computador, também coloca um usuário e senha, verifica se os computadores estão com antivírus, verifica se o seu servidor está em um ambiente controlado. Nós temos 3 tipos de segurança: física, técnica e organizacional. Conversa com seu pessoal de TI, que eles vão saber te dar orientações. E para finalizar, claro, sendo bem breve aqui, nós temos também, você empresário tem que garantir, tem que demonstrar que você está seguindo a LGPD. Nós temos o princípio da responsabilização e prestação de contas, lá, inciso 10º do artigo 6 da LGPD. Então, cabe a você, empresário, manter as evidências e demonstrar para todo mundo que você está realmente seguindo a LGPD. De modo simples, Anderson, nós temos esses princípios aí. Recomendo a leitura do artigo 6º da LGPD. Muito bem colocado, professor Davis. E você que nos assiste, é muito importante ser transparente em toda a informação que você colocar para as pessoas, né, professor Davis? Porque você informando, sendo claro, né, não vai haver aí dúvidas, né? Professor Davis, nós falamos no bloco anterior sobre o crescente número de vazamento de dados, de incidentes de segurança, né? Fala um pouquinho agora para nós aqui, para a gente entender aqui, porque a gente fala de cyberataques, vazamentos. Quem que é esse sujeito aí que ataca aí o cybercriminoso, o hacker? Porque as pessoas imaginam que isso seja algo de ficção, que isso não existe, né? Mas a gente sabe que ultimamente aí grandes empresas aí tiveram dados
vazados, incidentes que perderam bilhões até de reais, né? Quem é esse hacker, esse cybercriminoso? Como é que isso se dá, professor Davis? Excelente pergunta, Anderson. Na verdade, hackers são ameaças. E quando nós falamos de ameaças, existem ameaças humanas, ameaças não humanas e até ameaças também ambientais. Tudo isso pode colaborar com que os dados sejam vazados ou sejam perdidos, tá? Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados não protege apenas só contra ataques, também protege contra toda e qualquer violação que aconteça com os dados pessoais de modo acidental e de modo não acidental. Então nós podemos ter um ataque do tipo um hacker, no caso, que é uma ameaça humana, e nós temos dois tipos de ameaça humana intencional e ameaça humana não intencional. O que é uma ameaça humana não intencional? Pode ser um próprio colaborador da sua empresa que acabou enviando um e-mail para um cliente e acabou deixando todos os outros clientes em cópia daquela informação. Imagina comigo, Anderson, um impacto que seria se você de repente tem a ficha dos produtos que aquele cliente já comprou seu. Imagina que você talvez é um estabelecimento comercial do tipo farmácia. Você vai enviar para os clientes, para aquele cliente, a lista de produtos que ele já comprou na sua empresa. Estou dando apenas um exemplo. E você sem querer deixa muitos outros clientes em cópia. E aí todos vão saber quais medicamentos aquele cliente em específico tinha comprado. Imagina o impacto. Imagina o impacto também até na saúde, o impacto também psicológico de um vazamento de dados como esse. Só que isso, óbvio, isso pode não ter sido de modo proposital. Pode ser sem querer aquele funcionário, aquele colaborador da sua empresa não se atentou e deixou todos em cópia. Isso nós classificamos como um vazamento de dados não intencional. Mas também existem os vazamentos de dados intencionais. E é aí que os hackers eles se encontram. Nós temos vazamentos de dados intencionais. Primeiro, por hackers, que são cybercriminosos, mas também nós temos por funcionários maliciosos, e para esses nós chamamos de insiders, né? Malicious insiders. O que um hacker ele faz? Primeiro, não é história da carochinha, não é ficção científica. De ficção, não, né? Não é. Realmente existem sim grupos, né, que na verdade, como eu sempre digo, não há nada de novo debaixo do sol. Porque se antigamente nós tínhamos os crimes eram mais presenciais, até nós tínhamos a evolução, né? Existiam os roubos, cada vez, ainda temos, óbvio, né? Mas se antes muitos criminosos estavam mais roubando presencialmente, abordando as pessoas nas ruas, isso teve uma evolução. Há 20 anos atrás, nós todos percebemos, lembra daquela época que o pessoal começou a receber ligação? Estou aqui com seu filho, estou aqui com alguém da sua família, se você não pagar tanto, eu vou matar ele, lembra disso? Eu já recebi isso. Esses telefonemas, não é? Isso também acaba se evoluindo, então isso foi muito comum há 15, 20 anos atrás. Sim. Hoje, a coisa que nós mais recebemos hoje são abordagens por WhatsApp, abordagens por SMS, por e-mail também, um pouco mais antigo, mas nós temos sim muitas empresas, empresas não, né? Muitas empresas, na verdade as empresas sim recebendo, e pessoas também recebendo e-mails, olha, vejam nossas fotos do final de semana passado. Ou rastreamento de um produto. Rastreamento de um produto, você ganhou na Mega Sena, você tem tantos para receber aqui. Milhas, né? Milhas, entre em contato conosco. Percebam até que a maioria dos cyberataques acontece por uma coisa chamada engenharia social. O que é engenharia social? É se aproveitar da ingenuidade humana. Então, muitas pessoas acabam caindo nesses golpes, acabam caindo nessas fraudes, e aí, quando clicam em algum link, acabam comprometendo o computador, e é aí que o hacker pode instalar um mecanismo no seu computador, algum vírus, alguma coisa no seu computador, compromete o seu computador, e ele pode tanto observar tudo que os seus colaboradores estão fazendo, tudo que você está fazendo no computador, e também provocar o vazamento de dados, tá? Então, não duvidem disso, realmente acontecem cyberataques. O Brasil é um dos países que mais recebem ataques cibernéticos de toda a América Latina, ok? E tudo que, ainda mais agora em épocas de eleição, temos até uma tendência de ter aí um aumento de abordagens pela internet, Anderson. Olha claro, só. Se passando por talvez o candidato que a pessoa possa querer votar nela, Nossa. E falando, olha, se você que apoia tal candidato, então encaminhe este e-mail ou clique aqui para você também votar online, e aí vai
técnicas de engenharia social se aproveitando mesmo da ingenuidade. Conclusão, é bom as pessoas, em primeiro lugar, não saiam clicando em qualquer coisa, não compartilhem mensagem e não cedam seus dados, muito menos, me envie o código que você acabou de receber por SMS ou que está aparecendo na sua tela. Nunca fale essas coisas para ninguém, porque hackers realmente existem. Olha, pessoal, ouviram? Hackers existem e as empresas sofrem ataques de verdade. Professor Davis, uma empresa que foi sujeita a um ataque, né, um ataque cibernético, quais são os riscos, né, que ela vai ter aí perante o público dela, tá? Isso pode acarretar a imagem da empresa, como falamos no bloco anterior, isso pode acarretar... O que pode acarretar uma empresa, né? A gente já falou aqui de perdas, né, de reais. Sim. Existe alguma coisa a mais sobre isso que a empresa pode perder, no caso? Nós temos o dano à imagem, que compensa investir, nós temos até aquilo que um empresário demora a vida inteira, talvez, dele, que ele se dedicou para poder conquistar a reputação da empresa, para poder se posicionar. Lembrando que a maioria das empresas fecham em menos de 5 anos. Então imagina quanto tempo que você demorou para provar para o mercado que o seu serviço, que o produto é bom, quanto tempo que você demorou para poder cadastrar a sua agenda de clientes. Imagina se viesse alguém agora e expusesse as mensagens, o que você já falou sobre aqueles clientes para todo mundo, ou se expusessem também a vida daqueles clientes para todo mundo. Imagina como ficaria a imagem da sua empresa. Então, em primeiro lugar, compensa nós destacarmos aqui a reputação que a imagem tem. Primeiro ponto, caso a empresa não siga a LGPD. Primeiro risco. Segundo risco são as próprias multas. Lembrando que na LGPD o valor das sanções, e quando eu falo multas, né, óbvio que as multas não são as únicas sanções previstas na LGPD. Mas imagina que a LGPD prevê multas de até 50 milhões de reais, ou limitado, claro, a 2% do faturamento anual da empresa. Mas imagina o impacto financeiro que essas multas poderiam ter. Então, destaco aqui impacto na reputação, impacto também nas multas, também impactos financeiros e também impacto em indenização. A sua empresa poderia ter que indenizar os titulares caso seja comprovado que foi da sua empresa que houve aquele vazamento de dados. Pessoal, esse segundo bloco está demais, viu? Nós vamos para mais um rápido intervalo, não sai daí, toma uma aguinha e já a gente volta com mais o Seu Direito em Pauta. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Terceiro e último bloco. Olha, pessoal, o professor Davis deixou tanta informação aqui pra gente que, olha, vale a pena você assistir, compartilhar esse programa nas nossas redes sociais com o máximo de pessoas possíveis. Professor Davis, uma provocação assim que talvez o empresário que está nos assistindo aqui pense assim: mas eu tenho aqui comecei a adequar a minha empresa à LGPD, mas eu tenho cláusulas contratuais. Hacker, cybercriminoso, ele respeita cláusulas contratuais, professor Davis? Para falar a verdade, talvez ele não é nem desse país, tá? Talvez ele não é nem desse planeta, nem desse país. É isso até, Anderson, um mito muito grande. Muitas empresas acham que proteção de dados é apenas nós readequarmos contratos, a gente pode resolver tudo na caneta, não é verdade? E, gente, um contrato, claro que são medidas importantes, inclusive nós temos isso previsto lá no artigo 46 da LGPD. O artigo 46 diz que todas as empresas devem, só pelo fato de ter a palavra deve, significa que aquilo é obrigatório, aquilo é uma imposição. Então, todas as empresas devem adotar medidas técnicas e administrativas. Medidas administrativas são contratos, NDAs, que são termos de confidencialidade, a própria política também de privacidade, são documentos que você coloca no site da sua empresa, que você pede para os funcionários, para os seus colaboradores assinarem. Só que a gente não pode esquecer do primeiro, que está no caput desse artigo, que está no começo desse artigo, que são as medidas técnicas. E o que são medidas técnicas? É você investir em segurança da informação, em segurança de TI, em cybersecurity, como por exemplo, verificar se o firewall da sua empresa está configurado da maneira correta,
Se todos os computadores estão com antivírus, se os computadores possuem um adware, um adblock, estão dentro de uma rede separada, você separou na sua empresa a rede Wi-Fi dos visitantes com a rede interna dos seus computadores, imagina se vier um visitante mal intencionado, um hacker, né, no seu ambiente, através da rede Wi-Fi, e talvez até de modo não proposital, porque um visitante ele pode vir com o computador dele, ele não sabe que o computador dele está contaminado por vírus, ele se conecta na Wi-Fi, ele pede para você, olha, me dá a senha aqui da Wi-Fi, ele pede para você a senha do Wi-Fi, e pelo fato do computador dele estar contaminado com vírus, pode contaminar os computadores também da sua empresa. Então e são essas coisas, um ataque cibernético como esse, um vírus se propagando dentro do seu ambiente computacional, isso, um contrato, não tem como proteger. Por isso que eu sempre falo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, começa com L de lei, mas termina com D de dados. O que significa isso? Para você, empresário, estar de acordo com a lei, você tem que envolver vários profissionais, principalmente um advogado, para cuidar da parte das duas primeiras letrinhas da LGPD, que é a LG. O advogado se preocupa com a lei geral. Já um profissional de TI, especializado na área de cibersegurança, se preocupa com as duas últimas letras, PD, que é proteção de dados. Nunca esqueçam disso. LGPD começa com L de lei, mas termina com D de dados. Nossa, muito pertinente isso, professor Davis, porque às vezes muita gente fala, vou contratar apenas um escritório de advocacia para poder fazer isso. E eu falo isso porque a gente percebe muito no dia a dia, o pessoal de TI não é tão valorizado, né? Porque às vezes está com os recursos, os dispositivos sucateados, né? A parte de segurança ali da informação não está, às vezes, dependendo da empresa, utiliza sistema operacional pirata, né? Eu costumo dizer que não existe almoço de graça, né? Se a pessoa baixa aplicativos de graça, alguém está pagando. E esse alguém pode ser você, tá? Então, é muito importante ter esses profissionais adequando a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente está falando sobre isso, professor Davis. Algumas pessoas já perguntam assim para a gente, tá, mas o que são esses vírus aí, phishing, malware, ransomware, essas coisas aí, para poder colocar um pouco para quem nos assiste aí, olha, existe os malwares, existe os phishings, o ataque, para a gente poder clarear um pouquinho para eles aí, né? Claro, dizer para a gente aí, professor. Esses são tipos de malwares. Malwares são todos os softwares que podem prejudicar o seu computador, que podem fazer algum mal, como o próprio nome talvez até diga, mas existem tipos de malware. Importante lembrar, Anderson, que a maioria desses malwares, eles vêm por cliques de usuários. São usuários desavisados. Algum colaborador da sua empresa acabou clicando onde não deveria clicar. Como eu acabei de dizer, clicar em alguma mensagem, algum link que vem uma mensagem de WhatsApp ou de SMS, ou fornecer também seus dados, ou você clicar em links que recebem também por e-mails. Então, tudo isso pode provocar para que malware, softwares maliciosos que hackers deixam expostos aí na internet para as pessoas justamente fazerem downloads, e através desse download pode contaminar toda a sua máquina. Então, e existem esses tipos de malware. Eu destaco aqui, primeiro, um tipo chamado Trojan. O que é o Trojan, também chamado de cavalo de Troia? Lá da mitologia grega mesmo, o cavalo de Troia, o que era o cavalo de Troia? Foi enviado um presente lá para a população foi lá, que era da população, que era dos atenienses lá contra Esparta, e a população lá de Esparta acabou abrindo aquele cavalo e de lá saíram os soldados dentro da cidade que conseguiram aí atacar aquela cidade. Esse é o mito do cavalo de Troia, não é? A mesma coisa acontece na área de computação. No tipo de malware do cavalo de Troia, você abre um arquivo do Word, uma foto, você acha que aquilo é algo bom para sua empresa, você até visualiza a foto, mas por trás daquele arquivo, um outro arquivo se instala nos computadores. Outro tipo de malware que temos é um keylogger. O que é um keylogger, que pode acompanhar também de screen loggers? O que é um keylogger? É o tipo de software que vai ficar capturando tudo que você digita.
Imagina se tudo que você digitou no computador fosse salvo no arquivo TXT, fosse salvo no arquivinho, o seu computador já envia automaticamente para o computador do hacker e o hacker sabe tudo que você digita no seu computador. Não, acessar Um banco. um banco, né? Acesso a um banco. E aí muita gente, Anderson, chega para mim e fala, mas no meu banco eu posso clicar no teclado virtual. Só que hoje a maioria dos keyloggers também tem um recurso chamado Screen Logger, que consegue capturar 1 centímetro, 2 centímetros de onde você clica. Então o hacker ele pode saber que você entrou num site e depois clicou naquela posição na tela, naquela e na tela, e é por aí que costumam acontecer também ataques a bancos, também fraudes bancárias, tá, gente? O hacker, ele sabe que a parte mais difícil talvez é invadir lá o servidor do banco. Só que qual que é a parte mais frágil? O seu usuário, o computador da pessoa. Então, trazemos aqui o Keylogger. Também tem um que é muito famoso agora, que é o sequestro de dados, o ransomware, não é verdade? Exatamente. O que é o ransomware? O ataque do tipo ransomware, a pessoa também acaba clicando em alguma coisa ou deixa de atualizar algum software. Existem até vulnerabilidades em softwares que também permitem com que esse software que nós estamos falando malicioso, ele se instale nos computadores das empresas. Um ataque do tipo ransomware, ele entra no computador, consegue criptografar, ele escaneia o computador, escaneia também os outros computadores e ele vai fazer o quê? Primeiro ele pode copiar os dados para outros computadores em outras localidades, o computador do hacker, o hacker copia os seus dados, depois ele criptografa. O que significa criptografar? É praticamente embaralhar os seus dados de um jeito que o próprio sistema operacional, o próprio computador não reconheça mais aqueles dados e aí ele pode apresentar uma mensagem na sua tela, te cobrando um valor, normalmente em moedas digitais, para evitar o rastreio. Os claro, bitcoins aí, os bitcoins, que é o que nós chamamos, pode utilizar, vai deixar uma mensagem na sua tela dizendo, olha, seus dados foram sequestrados, foram criptografados. Caso você queira recuperar, envie e faça uma transferência para este Bitcoin aqui, para este endereço, no valor de tanto. E por incrível que pareça, tem muitas empresas sim que acabam pagando resgate porque não tem um mecanismo de defesa contra esse tipo de ataque. E eu faço questão aqui de destacar o principal mecanismo de defesa contra ataque do tipo ransomware, em primeiro lugar, é a conscientização do usuário, para fazer com que os usuários não cliquem em muitas coisas, só que em segundo lugar, é que as empresas tenham sempre os backups. Só que está tendo agora um mito, Anderson, que muita empresa, eu não preciso ter backup porque meus dados estão no cloud, estão na nuvem. Não. É aí que também você precisa ter backup, porque vai que aquele provedor de cloud, a Amazon, a AWS, não importa qual seja, vai que aquele provedor fale da noite para o dia ou também perca a conexão. Então todas as empresas precisam sim ter os backups e esses backups devem estar protegidos. Gravem bem isso, não basta fazer backup, também tem que aplicar a segurança nos seus backups. Professor David, você falou uma coisa muito interessante aí sobre a conscientização, né? A gente percebe que o processo de adequação das empresas, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, ela também passa por treinamento e conscientização, porque a gente, segundo informações, os maiores incidentes de segurança da informação das empresas acontecem por falha humana. Claro. Né? E aí entra também o papel daquele profissional que é o DPO, que é o Data Protection Officer, o encarregado de dados, né? Que vai estar atuando ali junto ali com a empresa no processo de adequação. Fala um pouco para a gente sobre a questão do treinamento, da conscientização, porque eu tenho que treinar, eu tenho que conscientizar a minha equipe constantemente, periodicamente, para que ela possa minimizar, né, ou mitigar o mínimo de dano ou de incidente acontecer na empresa. Fala um pouco para a gente sobre isso, professor. Claro. Muito bem pontuado, Anderson. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê no artigo 5º, inciso 8º e também no artigo 41, que todas as empresas deverão ter um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é um DPO, traduzimos até termos reconhecido aqui pela Comissão Brasileira, pela Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. Diga-se de passagem, é um trabalho da NPPD, viu, pessoal? Se existe hoje reconhecido essa classificação, é por causa da NPPD, né, professor? Obrigado, imagina, isso mesmo. Foi um longo trabalho que fizemos, que participamos da
das discussões na CBO, iniciamos todas essas discussões junto ao Ministério do Trabalho e hoje é uma grande conquista que temos a ocupação de DPO reconhecida no Brasil, né, com o nome de Oficial de Proteção de Dados. Temos 3 nomes que podemos usar aqui no Brasil. Reconhecemos como Oficial de Proteção de Dados, encarregado pelo tratamento de dados e o termo em inglês também, que é o Data Protection Officer. Vale aqui falarmos também, Anderson, que o DPO tudo que nós estamos falando aqui sobre proteção de dados, já temos assuntos como esses lá na Europa. Na Europa já existe uma lei que é o GDPR, Lei Regulamento Geral de Proteção de Dados, que prevê que toda empresa também terá que ter um encarregado, um DPO, tá? E o que o DPO ele faz? Nós temos aqui na LGPD positivado isso lá no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 41, que diz que cabe ao DPO orientar os funcionários, os colaboradores, né, os funcionários e os contratados a respeito das práticas de proteção de dados. Então, a partir de agora, toda empresa tem que lá ter o seu DPO, que é o responsável por dar essa consultoria, tá bom? Tem esse DPO que tem que orientar os seus funcionários e é uma pessoa que tem que ser capacitada, tá? De nada adianta você, eu acho que eu mesmo, como dono da empresa, sou suficiente para poder estudar a LGPD, para poder entender e começar a falar, coloca o antivírus aqui, coloca outra... Não, existem técnicas para isso. Só para ter uma ideia, existem 3 tipos de medida de segurança: física, técnica e organizacional, sendo aplicados em 4 níveis: medidas preventivas, detectivas, corretivas e restauradoras. Estou apenas resumindo. Nós temos mais de 114 medidas que nós podemos adotar se nós falarmos à luz da ISO 27001, que é uma norma internacional de segurança. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, soltou uma nota, até um guia de boas práticas para as empresas, para os agentes de pequeno e médio porte, com 48 controles. Então, toma cuidado, empresário, não é qualquer um que pode dar uma orientação. São profissionais especializados no tema. E quando eu falo isso, lembrem-se sempre, são profissionais multidisciplinares. De nada adianta você contratar apenas um advogado ou contratar apenas um profissional de TI. Para você deixar a sua empresa adequada com a LGPD, oferecendo os treinamentos. O treinamento, a gente sempre fala, Anderson, que é uma das primeiras coisas que nós temos que fazer. Então, para a empresa poder oferecer essas recomendações, esses treinamentos, é importante que todas as empresas contem com bons profissionais especializados no tema de proteção de dados, advogados, profissionais de TI, profissionais de governança, porque a lei é uma lei multidisciplinar. Olha, professor, se desse, a gente ficava o dia todo aqui ouvindo você falar, explicando para a gente. Estamos chegando ao final do programa Seu Direito em Pauta. Quero agradecer o professor Davis, deixar com ele as considerações finais aqui para a gente encerrar esse bloco. Professor Davis, a palavra é contigo. Imagina, Anderson, eu que agradeço. Mais uma vez, parabenizo, sim, a toda a equipe aqui da TV, ao programa também, toda a produção que nós temos aqui, nos dando também o apoio, ao programa Direito em Pauta. Meus parabéns. Precisamos aqui no Brasil de mais iniciativas como essas. Você tem um papel muito importante aqui na região, no país, que é trazer este tema que é bem complexo de LGPD para toda a população de um jeito bem fácil, que igual nós tentamos fazer agora. Conta aqui com o meu apoio, com todo o apoio também da NPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, e quem quiser aí manter contato comigo, pode procurar Davis Alves PhD no LinkedIn, Davis Alves PhD no Instagram também, no Facebook, e eu sempre acabo também postando coisas sobre LGPD e estaremos também juntos aqui nos próximos programas também, aqui dando todo o apoio para vocês. Meus parabéns, Anderson. Muito obrigado, professor Davis. E nos vemos no próximo programa aqui. Seu Direito em Pauta, cidadão bem informado, seu direito preservado. Fiquem com Deus. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI.